O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, afirmou que o governo federal vai trabalhar para aprovar no Congresso, ainda neste ano, a taxação das Big Techs, como Google, Apple, Meta e Amazon. A medida busca criar uma cobrança específica para empresas de tecnologia que atuam no Brasil, tanto para ampliar a arrecadação quanto para incentivar investimentos na infraestrutura digital do país. O projeto já vinha sendo discutido com o Ministério da Fazenda desde o ano passado, mas não avançou devido ao foco do governo na aprovação da reforma tributária. Quero começar essa com o Leandro Ferreira. Taxação das Big Techs, taxação das plataformas. Como é que o governo quer se livrar dessa pecha de taxação se temos mais um projeto de taxação? Leandro Ferreira. Koba, a gente precisa conhecer em maiores detalhes isso que o Juscelino, ministro das Comunicações, está mencionando, né? Obviamente, tudo que implica em repassar os custos para os usuários pode ser danoso para a economia, para o usuário, né? Mas é importante lembrar que essas plataformas, elas funcionam com anúncios que são pagos. É aquele que invade o seu vídeo, é aquele que passa como patrocinado nos seus stories, né? E eu imagino que seja no campo entre a publicidade e a tecnologia que vai residir aí o custo por essa taxação. Agora, uma atividade que tem milhões e milhões de usuários, provavelmente só a Meta, né, que tem WhatsApp, Instagram e Facebook no Brasil, certamente tem mais de 100 milhões de usuários, muito mais de 100 milhões de contas, se você considerar negócios, páginas institucionais, etc, etc. Eu acho que faz sentido que se olhe para onde está indo o fluxo do dinheiro, porque essas plataformas estão arrecadando muito dinheiro para si mesmas, né, e fazendo com que, muitas vezes, as pessoas tenham acesso à informação que é deturpado pelo seu algoritmo. Seja para um lado, seja para o outro. E aqui a gente está falando, muitas vezes a gente cai diretamente na política, né? Esquerda e direita, quem entrega, o seu algoritmo entrega para um, para outro. Mas às vezes isso pode estar resultando, por exemplo, num desequilíbrio entre pequenos negócios e negócios que têm recursos para fazer publicidade. Entre uma página do posto de saúde e a página que tem dinheiro para fazer publicidade no seu bairro. Ou então até, como eu mesmo já fui vítima de um golpe, Koba, de uma Não página... foi golpe do amor, não, né? Foi o golpe de uma marca de material esportivo, né, que estava lá anunciando, eu entrei, era phishing, né? E aí você vai reclamar com a plataforma falou assim, não, você que não checou aonde você estava fazendo a sua compra. Por quê? Porque eu vi lá nos meus stories um anúncio que me atraiu, quando eu fui ver, era um patrocínio de algo que imitava, de um site que imitava a marca de material esportivo. Gastei ali, perdi R$350 e a plataforma não me ajudou em nada. Então, acho que esse tipo de coisa, a taxação pode ajudar a corrigir. Vamos pensar na taxação como corrigir para melhorar e não algo que vai estar ligado exclusivamente à arrecadação para cofre do governo, que isso nem vai dar tanto dinheiro assim para resolver os problemas do governo. O meu querido Rodolfo Maris, o Doro, ele quer taxação. E você? Eu acho um absurdo ele falar que tem que taxar para corrigir. Não existe isso. Se você faz uma campanha publicitária, por exemplo, numa Big Techs, como o Google, você já está pagando ali uma taxa sobre o serviço. Qualquer pessoa que trabalha com a internet hoje, que faz impulsionamento... Isso aí já tem imposto, né? Já tem imposto. Você vai lá impulsionar no Google Ads, já tem imposto. Por que nós vamos pagar mais imposto? É uma visão totalmente distorcida do prisma da Big Techs. Não existe você taxar mais para corrigir. Isso é inadmissível. É inadmissível. Em nenhum outro lugar do mundo se faz isso. Só está querendo fazer isso no país. Na Rússia não se faz isso, na China não se faz isso, nos Estados Unidos não se faz isso. Por que o Brasil está virando a capital da taxação? É inadmissível que a gente está discutindo aqui sobre taxar mais e defendendo uma pauta que não tem sentido nenhum. Quem trabalha com a internet, quem trabalha fazendo vídeos no YouTube, fazendo vídeos para Instagram e usa a Meta, por exemplo, como ferramenta, sabe das taxas que das taxas que são cobradas lá. Já existe essa taxa. Será que eles não entendem que taxar nunca vai ser a melhor forma para corrigir? E você, Raquel Galinatti? Você é do time do Teodoro ou do Rodolfo Maris? Não, é que o Teodoro... ele conseguiu me convencer, porque... Como eu digo que... nesse sentido, que a gente percebe a taxação, que a gente já repudia de imediato, é a taxação para o consumidor
final, mas se existe a necessidade de taxação daquele que comercializa produtos, mesmo esses produtos sendo publicidade, e não existe taxação, é essa que é a dúvida. Existe taxação ou não? Agora, o Rodolfo já disse que existe taxação. O que vai acontecer? É óbvio que as Big Techs irão repassar ao consumidor final. Então, nessa esfera, claramente, quem vai ter o seu bolso onerado não serão as Big Techs. Essa taxação será repassada para todos nós. Então, eu sou veemente contra qualquer tipo de mais taxação ao consumidor final. Não vai existir a situação de que a Big Tech vai falar, tudo bem, eu pago mais, mas o consumidor final continuará pagando o que ele já paga de tributos. Não existe isso, nós sabemos. Mesmo até com produtos embutidos ou o menor tempo de veiculação daquele anúncio comprado. Então, existe aí toda uma situação em que não é tão simples como eu entendi do nosso Teodoro. E a situação política aí, meu querido Sérgio Marques? Porque o governo ele vem de desgaste, o presidente Lula está numa onda de impopularidade desde o final do ano passado, de descrédito também, né? Ele fez aquele anúncio da isenção de imposto de renda para pessoas que ganham até 5 mil e isso não foi o suficiente para gerar popularidade ao presidente, justamente pela desconfiança que principalmente o mercado impôs ao governo em relação à responsabilidade ou irresponsabilidade fiscal. Essa medida sendo levada adiante impacta como na situação do presidente da República, principalmente? Lembremos-nos da taxa PIX, o problema que gerou a taxa PIX. No final... Que não era taxa PIX. Que não era taxa PIX. Não era porque taxa no final era para taxar aquele pequeno contribuinte, né? Que não é o contribuinte, mas... A questão mais importante é essa. Agora, outro aspecto da colocação daquilo que estamos discutindo, hoje nós teremos ainda a apresentação do orçamento. E o orçamento para 2025 do governo federal, ele está com um rombo. Tem um rombo muito grande. Como fazer para tampar esse rombo? O posicionamento do governo federal hoje é sempre taxar, taxar e taxar. Agora, a questão, taxando-se a Amazon, taxando-se a Meta e essas grandes Big Techs, o valor arrecadado será gigantesco. Mas é lógico que essas Big Techs não arcarão com prejuízo. Vão repassar para quem? Para o consumidor final, que somos nós. Então, em teoria, essa situação da taxação ela é até muito positiva, muito bonita, mas o objetivo principal da taxação dessas grandes Big Techs, né, é exclusivamente arrecadar, porque o governo gasta mais do que arrecada. Então, há necessidade de ter esse equilíbrio, aumentando-se em taxas, aumentando-se em impostos e também no aspecto eleitoral, a liberação do imposto de renda para pessoas que ganham até R$5 mil tem um impacto eleitoral forte, mas, ao mesmo tempo, diminui o bolo de quem contribui. O número de contribuintes fica menor, o bolo é igual e as despesas são cada vez maiores. Pediu o Leandro. Pedir sim, é só porque o meu amigo Rodolfo mencionou aqui lugar nenhum do mundo, né, se taxa desse jeito. Só para ter uma ideia aqui. Presta atenção na frase, se taxa desse jeito. Bora lá. Sim, tem uma coisa que é mais fácil de comparar de taxação, que é o imposto de renda, né? Então, as pessoas têm... Então, só para você saber as faixas do imposto de renda aqui nos Estados Unidos. Para quem ganha 0 até $11 mil, sem isenção. Cara, que aqui a gente tem isenção, já para quem tem até 2 salários mínimos, pretendemos ter até 5 mil se essa proposta do presidente Lula for aprovada, né? Mas lá até não 2026, tem... será que vai ser aprovado? Não, eu não sei, acho que não. Mas certamente me parece que só começaria em 2026 a isenção, né? Ou 27, nem sei. Mas
De 0 a 11 mil dólares é 10% de taxação. Né? As faixas mais altas são 37%. A nossa é 27,5%. Depois você tem uma mais baixa de 35% e uma de 32%. Né? Então, os Estados Unidos, a terra da liberdade e lar dos corajosos, como diz o hino americano, né? É a terra da taxação do imposto de renda. Lá se cobra imposto de renda em taxas muito superiores e para patamares mais baixos. Né? Então, não é que assim, quem ganha $1 bilhão é que paga esses 37%. Não é isso. É quem ganha $500 mil já está pagando os 37% de imposto de renda nos Estados Unidos. Aqui a taxa mais alta, a faixa mais alta, são os 27,5%. Né? Então, e a outra coisa, né? Você vai ter que mudar aqui, ó, a produção vai ter que mudar o Rodolfo, que agora vai responder o Sérgio. Eu quero te responder depois, se você me permitir aqui. Claro. Mas a outra questão é que taxação não é um instrumento de política pública exclusivamente arrecadatório. Ele também é um mecanismo para... Por acaso ele também arrecada, né? Assim, sem querer ele acaba arrecadando, mas é sem querer, Rodolfo. Ele pode ser usado para desincentivar algumas atividades, como é o caso do cigarro. A arrecadação... E nesse caso, essa é a questão. Será que nesse caso também é para desincentivar, desestimular, inibir as plataformas digitais? Você pode tirar... Essa é uma pergunta, hein? É uma boa interessante. pergunta. Boa pergunta. É só não comprar, não é? Isso aí. Não, você pode incentivar a competição, por exemplo, entre um número maior de plataformas. Posso responder? Pode. Não, é que assim, a comparação que ele traz aqui para a mesa é uma comparação inteligente, né? Se tratando do Leandro Ferreira, que é meu amigo, grande Teodoro. É inteligentíssima, mas não há um argumento totalmente raso em relação a comparar os Estados Unidos com o Brasil, sobretudo as Big Techs, porque são empresas que já são dos Estados Unidos, são alojadas lá e que prestam serviço para o Brasil. A pergunta é, quanto que a Petrobras é taxada lá nos Estados Unidos? Essa deveria ser a sua linha de raciocínio, porque cobrar das Big Techs, que já pagam milhões e milhões e milhões todos os anos para prestarem os seus serviços aqui no Brasil, e agora vai ter mais uma taxa, cara... Não tem sentido nenhum. E o que você falou, eu me baseei justamente sobre o que você falou. Você disse o seguinte, nós temos que taxar para corrigir. Esse é um pensamento do atual governo, que tem que taxar, para não fazer sentido nenhum. A impressão que eu tenho, meu amigo Teodoro, é que houve uma reunião e eles falaram o seguinte, abro aspas na minha fala, nós precisamos arrecadar, cada um na sua pasta vai dar uma solução para isso. Aí veio o ministro da Tecnologia e fala, olha, nós precisamos taxar. Veio o ministro da Comunicação e fala, nós precisamos taxar. Não é a solução. Essas Big Techs já passam por muitos e muitos e muitos anos no Brasil sendo taxadas. É simples. Fala, Leandro. Mas não são taxadas no patamar em que elas têm condições de contribuir. Você pode usar isso para corrigir distorções. Eu entendi. Por exemplo, uma plataforma... Quanto maior a porrada, é isso. Tem que ser, sabe por quê? Porque se você tem uma plataforma com 100 milhões de usuários, você pode taxar num determinado patamar. Se você quiser incentivar a competição, você pode falar assim, ó, abaixo de 100 milhões de usuários, abaixo de 50 milhões de usuários, a taxa é menor, que aí você permite que novas surjam e você gera competição no mercado que é altamente monopolizado. Nem os capitalistas, nem o Milton Friedman defendiam o monopólio, tal como as Big Techs são. A gente tem que quebrar esse monopólio para o capitalismo ficar melhor, para ficar mais competitivo, para ficar mais tecnológico. A gente tem que taxar os maiores para permitir a ascensão dos menores dentro dos marcos capitalistas. Ninguém está querendo redistribuir nada de riqueza. É simplesmente incentivar a competição, incentivar a inovação tecnológica, se possível, o surgimento de plataformas que sejam baseadas no Brasil e assim por diante. É uma correção dentro dos marcos do capitalismo. Você viu que você estava indo bem até a página 10, você estava indo muito bem porque você trouxe uma solução. A página até 10 100 milhões, até 100 milhões você cobra um teto, até 50 milhões você cobra outro teto. Talvez, poderia colocar essa, que talvez, né, seria uma solução ainda assim meio que espantosa, mas poderia ter colocado na mesa essa proposta que você acabou de trazer aqui. Não taxar de uma forma oriunda e totalmente monocrática. Vamos taxar dessa forma, pronto, acabou. Não é assim. Será que houve essa discussão? Será que você trouxe agora uma solução? Será que essa solução foi discutida lá? Eu duvido muito, meu amigo Teodoro. Eu espero que o Juscelino esteja assistindo.